A gente vai falar sobre a questão do perdoar. É um seminário, como bem falou a nossa amiga Jussara. Esse seminário é normalmente composto por 4 módulos. Nós hoje vamos restringi-lo a 3, e desses 3 vamos fazer uma síntese. Toda enfermidade se acompanha de um tipo, de uma forma de dor. Mas o problema da enfermidade, como nós já começamos a dizer, tem a ver com a imperfeição. E a imperfeição é do espírito. Não é o corpo em si que é imperfeito. O corpo pode até apresentar imperfeições, e pode apresentá-las desde o nascimento. Mas as imperfeições corporais são imperfeições que expressam, que retratam aquilo que vai no íntimo de cada criatura, aquilo que é a fundamentação do ser humano, que é o espírito. Então, todas as enfermidades, elas têm origem na imperfeição do espírito. Até a década de 1940, até aí para trás, portanto, de 1940 para trás, a ciência tinha se tornado, como hoje ainda é, extremamente materialista. E não aceitava na causa, na origem das doenças, nada que não fosse palpável. Até mesmo os transtornos mentais eram tidos como desestruturação orgânica do cérebro. Mas as evidências de que algo além da estrutura físico-química do organismo biológico, algo além estava relacionado com o sofrimento, com a dor, com a doença, com o adoecer. E é por isso que nessa época se resgata um conceito que eu digo que dignifica o ser humano. É o conceito de mente. É claro que os cientistas, os estudiosos da área, não pensaram na mente como o espírito propriamente dito. Mas começou, na verdade, desde Freud, no começo do século XX, que essas discussões já se haviam iniciado. O Freud, apesar de materialista, ele toca na alma, ele toca no inconsciente. E é por isso que o conceito de mente vem à tona. O conceito de mente vem à tona. E o que é a mente? Então ele pensa que a mente é o resultado da fisiologia cerebral. Essa é a diferença, mas eles entendem que a mente é alguma coisa não física. Mas esse conceito, eu dizia, ele toca a fundamentação do ser, que é o espírito. Então eu digo, no meu livro O Valor Terapêutico do Perdão, que há uma consciência interativa com os fenômenos eletroquímicos explicados pela neurologia. Existe essa consciência que interage. Dessa maneira, poderemos identificar as áreas cerebrais relacionadas com essa ou aquela função específica. Então eu posso saber, nos meus estudos neuroanatômicos, neurofisiológicos, que a região do sistema límbico, composto ali por áreas corticais, daqui a pouco a gente mostra alguma coisa, essa região tem a ver com as emoções. Eu posso entender na fisiologia que a região mais frontal, do lobo frontal, tem a ver com
as funções cognitivas de saber, de conhecer, de pensar. Mas esse cérebro, essa que é formado, que funciona com aqueles fenômenos eletroquímicos, o impulso nervoso, que é um impulso elétrico, que utiliza substâncias químicas na passagem de um impulso de um neurônio para outro, mas na verdade ele é a máquina. A consciência é que determina o funcionamento, a vontade, o ajuizamento, o discernimento não se encontram no cérebro. Ele tem áreas utilizadas pelo espírito para que elas funcionem. Então eu digo, poderíamos identificar essas áreas cerebrais relacionadas com essa ou aquela função específica, mas o discernimento, o ajuizamento, o raciocínio, a consciência, a vontade, em uma palavra, fogem ao esclarecimento anátomo-patológico ou anátomo-fisiológico específico. Não tem como você concluir de maneira taxativa que todos esses processos que falamos, eles são resultado da fisiologia cerebral. Pelo contrário, eles é que agem sobre a fisiologia. É como um computador. Eles estão utilizando, quem utiliza o computador cerebral é a consciência. Hoje em dia, esse termo consciência, ele está muito em voga, porque os grandes cientistas que estudam a mente, e a mente, eu digo assim, a mente ainda é uma parte física do espírito, é uma parte perispiritual. Porque se nós quisermos fazer uma comparação, por exemplo, do ser humano, do psiquismo, em relação a uma máquina, não é um computador. O pessoal que não entende mais um computador sabe que o computador ele tem uma parte material, física, ele tem uma parte funcional, quer dizer, a parte física é o hardware, a parte funcional é o software, os programas, e quem elabora, quer dizer, quem age sobre o computador para aproveitar a máquina e aproveitar a programação é o ser pensante. No caso, nós encarnados que vamos lá e usamos. No caso do nosso cérebro, ele é o hardware, é a parte física, material do computador. No perispírito, nós temos o software, nós temos os programas para agir sobre essa máquina. Mas quem trabalha tudo isso é o ser pensante, no caso do espírito. A mente, apesar de ainda os conceitos sobre mente serem muito limítrofes, não serem exatos, mas a mente ainda, do ponto de vista espírita, é algo sem material, estaria no perispírito. De qualquer maneira, o termo mente vem sendo utilizado muito comumente, apesar de grandes estudiosos da área do pensamento, como alguns prêmios Nobel de Fisiologia e filósofo, John Eccles, foi um grande neurocientista canadense que estudou a consciência. Eles usam o termo consciência para falar de espírito. Mas eles são muito claros, tanto ele quanto um filósofo muito famoso do século XX, chamado Karl Popper. Eles dois trabalhavam juntos, inclusive. Tem um livro chamado Cérebro e Consciência, os dois. Então, eles usam o termo consciência, mas deixam muito claro que a consciência é independente do cérebro. Então, não são nem espíritas eles, mas concluem que a consciência está à parte do cérebro. Age sobre o cérebro, mas não é o cérebro e não depende dele. Desde que foi criado nessa época, surge o que nós chamamos de medicina psicossomática. E vejam o que é que um psicólogo, Franz Alexander, um dos pais da medicina psicossomática, vocês lembram que a medicina psicossomática é uma medicina que fala que algumas doenças são resultado da questão mental, psicológica.
Hoje em dia, praticamente todas as doenças estão empregadas, relacionadas com isso. Na época que surgiu a medicina psicossomática, se dizia que algumas doenças, como por exemplo, úlceras pépticas, eczemas, asma brônquica, eram doenças psicossomáticas. Quer dizer, que se originavam de questões da mente, de problemas e conflitos psicológicos. Então, esse psicólogo, citado por um médico norte-americano chamado Bernie Siegel, que escreveu um livro que foi best-seller, chamado Amor, Medicina e Milagres, ele diz o seguinte, que na realidade quem fala é o psicólogo, o Franz Alexander. Diz que na realidade a mente governa o corpo, apesar de a biologia e a medicina não prestarem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. Então, já de aí, dessa época, nós começamos a ter grandes estudiosos que concluem que o corpo é governado pela mente. Que o corpo é resultado daquilo que nós falamos no começo. É a mente ou o espírito, porque a gente já viu que quem usa os programas, quem usa o software que se encontra no perispírito é o espírito, que é o ser pensante. Então, o nosso corpo é governado pelo espírito, rigorosamente falando. E isso vai mostrar que as doenças vêm do espírito. O espiritismo já nos dá uma boa base para pensar assim, porque ele lembra que o nosso corpo físico se liga a nós espíritos pelo perispírito. E o perispírito, portanto, é o instrumento de relação, e tudo aquilo que nós temos no espírito, nós expressamos no perispírito. Há muito tempo atrás, os médicos empiricamente sabiam o seguinte, que quando algumas pessoas sofriam emoções negativas, elas adoeciam. Por exemplo, que era muito comum. Imagina que a mulher desencarnava. Um casal de idosos. A mulher desencarnava. Pouco tempo depois, o marido desencarnava também. Às vezes, desenvolvia um tipo de câncer com grave repercussão, com grande malignidade. Também a gente sabia que havia pacientes, a gente até brincava assim, esse paciente é morredor. Tinha os pacientes morredores e os pacientes vivedores. Dependia de quê? Do estado de ânimo de cada um, do estado emocional de cada um. Então havia pacientes que, mesmo portando doenças graves, eles eram otimistas, não, eu vou ficar bom. E via de regra, eles conseguiam sair em situações difíceis. Já havia outros que qualquer enfermidade os abalava profundamente. E especialmente outros que estavam querendo morrer mesmo. Eu lembro que eu operei um senhor uma vez que tentou um suicídio. Na verdade, a tentativa de suicídio dele foi assim muito mais para simulacra, mais para tentativa mesmo. Mas ele conseguiu fazer umas perfurações no abdômen e eu operei e não tinha nada, não tinha lesado nada dentro não, só tinha furado mesmo, mas não tinha lesado nenhuma alça, nada, nem bola. Mas a gente então fechou, porque a gente tinha que abrir para estudar tudo, afinal de contas ele tinha dado várias pinicadas com a faca, e a gente teve que abrir para fazer uma análise, um inventário da cavidade, não sei o. Então a gente abriu aquele, olhou, estava tudo beleza, tudo certinho, não tinha nada, fechamos e foi tudo certo. Só que no pós-operatório ele falava assim, doutor, eu não tenho jeito não, doutor, eu vou morrer mesmo. Meu senhor, olha, está tudo bem com o senhor e tal. Esse homem complicou, não morreu não, esse complicou. Teve deiscência de parede, a deiscência é quando a sutura abre. Quer dizer, foi uma loucura. Então a gente já sabia de muito tempo que existem pacientes morredores. E o que é isso? Que hoje a gente está cada vez, está comprovado mesmo, é que as emoções, elas se relacionam com a saúde. Quer dizer, quanto mais a pessoa tem dificuldade de resolver-se emocionalmente, mais ela adoece, é tendente a adoecer.
O Dr. Alfred Adler, também um psicólogo, que foi discípulo de Freud, ele, citado num livro de um médico psicossomático brasileiro, o José Pontes, ele diz o seguinte: uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus. Olha esse conceito. Uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus, mas decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, do corpo e da mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. Então isso responde a uma questão que é muito feita, quando eu digo que todas as doenças têm origem no espírito, responde a uma questão assim: mas e as infecções? Nós não sabemos que as infecções são causadas pelas bactérias, pelos vírus? Sim, mas nem sempre nós adoecemos. Frequentemente nós reagimos positivamente. Um outro médico norte-americano, Norman Coulson, ele fala assim: o estado emocional do paciente tem efeitos específicos sobre os mecanismos envolvidos na doença e na saúde. Então, o estado emocional se relaciona com saúde e com doença. E um outro médico norte-americano também, aquele que eu citei agora há pouco, Bert Singer, no seu livro Medicina e Mamorismo, que lá fala assim: tudo o que posso dizer como cientista é que a grande maioria das doenças físicas tem, em parte, alguma origem psicossomática. A gente está cada vez mais mostrando que são os próprios estudiosos, os próprios cientistas que chegam à conclusão que as doenças estão relacionadas com as emoções. Se as emoções podem levar à saúde ou à doença. E o doutor Geraldo José Baloni, que é um psiquiatra aqui de São Paulo, ele, no seu livro muito maravilhoso chamado Da Emoção à Lesão, editado pela editora Manoli, ele fala assim: já existem conhecimentos suficientes para afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Então, aquilo que a gente já disse que os médicos já tinham sentido assim, de forma empírica, aquela coisa do paciente que é sempre para baixo, sempre com emoção negativa, ele tende a complicar, a adoecer. Mas as pessoas otimistas, as pessoas que têm emoções positivas, elas costumam ter muito mais saúde do que aquelas que não. Então a gente começa mais ainda a relacionar as emoções com a saúde ou com a doença. E o que são as emoções? As emoções são estados psíquicos que costumam relacionar-se com o pensamento. São estados que mudam o nosso tônus afetivo. Então a gente não é só pensar, não é só razão. Como aliás ainda hoje impera no mundo a ideia de que emoção é uma coisa de gente fraca. Não é. O nosso psiquismo é emoção e intelecto. Não existe intelecto sem emoção, nem emoção sem intelecto. O que pode existir é que você deixe que um dos polos do psiquismo esteja mais evidente do que outro. Mas não existe, eles são interlaçados. Quando você pensa alguma coisa, isso leva a uma emoção. E a emoção tem a ver com o pensamento, com a análise que está acontecendo. E as emoções, elas podem ser classificadas de acordo com as suas repercussões. Óbvio que, como eu já tinha falado, as emoções como o pensamento não são do corpo, são do espírito. Não é o corpo que tem emoção, não é o corpo que pensa. O corpo expressa a emoção. O corpo expressa o pensamento, mas o pensamento e as emoções vêm do espírito. Claro que nós temos bases biológicas das emoções. Quer dizer, o nosso sistema nervoso,
O nosso cérebro, ele tem as regiões relacionadas com as emoções. Então, só para questão de interesse, de curiosidade, algumas regiões do nosso cérebro têm a ver com as emoções. Assim, o sistema límbico, o hipotálamo, a área pré-frontal. Para significar para os que não têm maior conhecimento de neuroanatomia, nós temos aqui essa região, isso aqui é um desenho de um encéfalo, que é tudo que está dentro da cabeça, cérebro, cerebelo, troncoencefálico, cortado no meio, você vê por dentro. Tá? Então a outra metade estaria aqui, ó. E ali está a metade direita do hemisfério cerebral. Então observe essa parte mais anterior, essa região mais anterior aqui para frente, é a chamada área pré-frontal. É uma área importantíssima do ponto de vista anatômico, neurológico, porque ela permite que a gente possa expressar pensamento, estratégia de comportamento, etc., controle de emoção. E essa região mais para cá, essa região aqui, e ela vem para baixo, daqui a pouco eu mostro mais, é o sistema límbico. Deixa eu mostrar aqui o restante disso. Então aqui, aquela mesma estrutura, onde você tirou uma parte dela, e você vê toda aqui essa região, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Tudo isso é uma região chamada sistema límbico, que tem a ver com as emoções. E aqui está mostra essa parte azul na frente, a área pré-frontal, só para que vocês possam ter uma ideia. Essa parte mais da frente azul é a área pré-frontal, essa azul aqui é o sistema límbico. Então, só para a questão de não ficar sem mostrar a parte, falando sobre a área pré-frontal, o que é isso? Eu não tenho uma ideia, não. Mas eu dizia que as emoções elas podem ser classificadas primeiro quanto à expressão. Quanto à expressão, elas podem ser subjetivas ou objetivas. Subjetivas é aquela que você sente. Amor, ódio, mágoa. E objetiva é aquela que você mostra. Por exemplo, a pessoa quando fica com raiva fica vermelha, quando fica com medo fica branca, pálida, bater o coração, fica suada, a mão treme. Alguns têm diarreia. Então tudo isso são expressões objetivas das emoções, são as emoções objetivas. Mas nós podemos dividir também as emoções mais atualmente em que, ó, eu já falei, tem emoções positivas e negativas, de acordo com a sensação que ela determina. Então, o que é uma emoção negativa? É uma emoção que causa mal-estar. Ódio, mágoa, ressentimento, ciúme, inveja, tudo isso é emoção que causa mal-estar. O que é emoção positiva? São aquelas que causam bem-estar. Então eu tenho alegria, otimismo, amor, tudo isso causa bem-estar. Então, essas são as emoções positivas. Você vê que o Dr. Geraldo José Baroni diz no livro dele que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a adoecer. Se eu mantenho uma emoção positiva ou negativa por mais tempo, ela pode adoecer, no caso da negativa, e ela pode manter a saúde, no caso da positiva. Pois é, aí surge um ramo das neurociências. Eu aconselho que ninguém pense em colocar esse nome na próxima filha. Então, essa psiconeuroendocrinologia parece palavra alemã. As palavras alemãs são imensas. É porque eles usam várias palavras juntas. E é a mesma coisa aqui. O que é que nós temos formando essa palavrona aí? Nós temos a seguinte coisa, ó, psico, que significa mente ou espírito, não é verdade? Aí a gente tem outra palavra, neuro, que é o sistema nervoso. Outra palavra, endócrino, que é o sistema glandular. E a outra palavra, imunologia, que é o sistema de defesa. Então, o que é essa coisa chamada psiconeuroendócrino-imunologia? É a ciência que estuda as relações da mente com os principais sistemas do corpo que mantêm-no em equilíbrio.
Ou seja, a relação da mente com o sistema nervoso, com o sistema endócrino, glandular e com o sistema imunológico de defesa. Então, olha só, existe uma disciplina neurocientífica que faz esse estudo. Hoje a gente pode dizer claramente que a mente se relaciona com esses setores importantíssimos do equilíbrio do organismo. Então essa é a ciência que faz essa relação. Do ponto de vista espírita, nós já podemos dizer que é a ciência que estuda a relação do espírito com os sistemas. E quando se analisa as pessoas, existem algumas pessoas que têm o que nós chamamos de um índice emocional negativo. São aquelas pessoas que tendem, nas suas emoções, a manterem-se em estado de negatividade. Esses pacientes com índice emocional negativo são pacientes que tendem ao adoecimento. O doutor Geraldo José Barão, vocês lembram, eu falei que ele é psiquiatra e não é espírita. Então, ele estuda, no seu livro ele fala sobre tudo isso aí, da relação da mente com os sistemas e o adoecimento. E diz o seguinte, só que ele fala isso no seu livro, entre as diversas emoções, atenção, né? Entre as diversas emoções com respostas fisiológicas importantes, a ansiedade e a raiva parecem ser as mais importantes. A gente está chegando lá. Observem que a raiva é uma emoção extremamente desastrosa. Além da ansiedade, que é o mal dos nossos tempos, essa raiva, a gente sabe que, por exemplo, quando você fica com ódio de alguém, você mantém essa raiva ao longo do tempo, isso resulta inclusive numa incapacidade de perdoar. Então, manter raiva, guardar raiva, viver a raiva é algo preocupante. Quando nós temos raiva, normalmente nós disparamos um mecanismo de defesa fisiológico. Já percebeu que você tem raiva, como é que você fica? Você fica com o coração batendo rápido, a respiração ofegante. Pois bem, é isso. É porque é o seguinte, basicamente, fundamentalmente, nosso organismo, nosso sistema nervoso, eles têm mecanismos de defesa para que nos mantenhamos vivos. São mecanismos fundamentais de sobrevivência. Então, por exemplo, se um animal vai passando na selva e o predador, o seu predador aparece, ele se defronta com o predador, o organismo dele desenvolve esse mecanismo de defesa para que ele possa ou lutar ou fugir. De um modo geral, fugir. Porque imagina só um antílope na África diante de um leão, ele não dá para ele lutar de igual para igual com o leão, ele foge. E o que acontece nessa reação? É a chamada reação de fuga-luta. É uma reação fisiológica que foi descoberta por um médico norte-americano em meados do século XX. Então, o doutor Walter Cannon, quem descobriu isso. Então, ele fala o seguinte, quando a gente está numa situação de perigo, a gente desenvolve essas reações que são, primeiro, uma descarga de hormônios pelas glândulas suprarrenais, aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, daí não suprarrenais. E elas têm vários hormônios que elas produzem, mas dentre eles, a adrenalina, cortisol, enfim, alguns hormônios que acabam alterando as funções do organismo. No caso, por exemplo, aumentando a pressão arterial, aumentando o ritmo respiratório, a frequência cardíaca, fazendo com que o sangue seja desviado para as regiões importantes, não apenas para o cérebro e o coração, mas especialmente para os músculos. Porque não é para lutar ou fugir? Então o organismo joga oxigênio lá. Então respira mais, bate com mais frequência, está aí mais sangue, mais oxigênio, mais glicose, aumenta a glicose no sangue também, para poder ser aproveitado nesse trabalho de lutar ou de fugir. Isso é normal.
Se você, por exemplo, atravessar uma rua e um carro passar e buzinar, você sofre tudo isso. Fica batendo. Tudo isso. Isso acontece automaticamente. E isso é bom. Mas é bom em forma de emergência. Se você mantiver isso por muito tempo, mas vive tempo, o que acontece é que você começa a desgastar o sistema nervoso e o sistema imunológico. Esses hormônios que a gente viu, eles acabam interferindo na função de defesa. E a pessoa começa a baixar suas defesas e tem mais facilidade de adoecimento. Então, olha, a composição dos hormônios liberados pelas glândulas suprarenais, em consequência da reação de fuga ou luta, suprime o sistema imunológico. Isso o Dr. Bernie Siegel. Há naquele livro que eu já citei. E ele continua. Temos hoje provas experimentais de que as emoções passivas, como os desgostos, os sentimentos de fracasso, bem como a cólera reprimida, levam à secreção excessiva desses hormônios. Então, nós já conhecemos, inclusive, a fisiologia do processo. Quer dizer, as emoções agem sobre o corpo, as emoções são do espírito, mas agem sobre o organismo, naqueles sistemas que nós vimos, e eles acabam por favorecer o enfraquecimento, a fragilidade do organismo. O doutor Geraldo José Baroni, num site que ele tem na internet, o PsiquioApp, ele diz: as catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, vocês lembram que eu falei que elas são secretadas naquela descarga simpática, adrenérgica pelas glândulas suprarrenais, quando você se vê diante do perigo? Essas catecolaminas afetam as reações imunológicas, seja por uma reação fisiológica, contraindo o baço, que é aquele órgão que fica abaixo da costela, do lado esquerdo, seja por estímulo celular, através de receptores específicos. Existem receptores, estruturas proteicas nas células, que são alterados por esses hormônios. E é aí que nós vemos se essa reação, que é uma reação de emergência, olha o nome, emergência, chama reação de emergência, reação de fuga ou luta, ou reação de Kennan. Então ela é uma reação para momentos específicos de perigo. Mas se a gente fica mantendo essas reações o tempo todo, e quando a gente tem uma raiva, tem ódio e não consegue perdoar, a gente mantém isso. O nosso cérebro, ele não sabe se o que nós pensamos e sentimos é uma coisa de ontem, de hoje e de amanhã. Para ele é tudo como se estivesse acontecendo agora. Então imagina, se eu tiver raiva de alguém, guardar ódio, ir em casa de noite, ao invés de dormir sossegado, for pensar naquela situação e voltar até aquela raiva, o seu organismo tem essa reação. O cérebro não sabe. Ele é uma máquina, é um computador, lembra? Eu falei, é o hardware do computador. Ele não sabe fazer a diferença. Quem faz a diferença é o espírito, é a consciência. Mas se a consciência está perturbada, se a consciência está envolta por um sentimento de raiva e de ódio, o cérebro vai reagir àquilo que ela sinaliza. E nós vamos ter uma repetição do processo, e é exatamente essa frequência reativa que vai levar ao adoecimento, porque aqueles hormônios agem nessas estruturas que nós estamos vendo aí. Necessidade do perdão. E aí nós veremos que o Evangelho de Jesus é extremamente ligado ao que a ciência está ensinando. Porque às vezes as pessoas acham que Evangelho e ciência não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Aquilo que Jesus ensina no Evangelho, vocês lembram? Quando Jesus manda amar, qual é a lei, a principal lei que deve regir nossas vidas? Amor. É o amor. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E diz ainda Jesus, toda a lei e os profetas resumem-se nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vivemos para aprender a amar.
E esse amor, ele deve ser estendido, inclusive, para os inimigos. Vocês lembram? Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, fala assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente, quando ouve isso, acha bonito, puxa, poeticamente, tão lindo, mas isso é coisa para Jesus. Jesus é Jesus, mas nós ainda não podemos. Imagina como é que eu vou amar um sujeito que me maltratou, que me machucou, que é capaz de machucar de novo, de maltratar de novo? Não tenho condições, afinal de contas eu sou humano. Nós logo aí já buscamos uma justificativa. Eu sou humano, de carne e osso, olha só. Você não é de carne e osso, nós não somos de carne e osso. Nós temos um corpo que de carne e osso, mas nós não somos isso. Nós somos espíritos. O grande problema é porque a gente começa a querer, você quer dizer que eu tenho que amar o inimigo? O problema é porque a palavra amor, ela se presta a várias designações desse sentimento. Porque nós ainda estamos a caminho de aprender a amar. Nós ainda não sabemos amar. Mas para isso nós temos várias possibilidades. A reencarnação, lembra que eu falei que nós reencarnamos para aprender a amar? Ela nos dá a oportunidade em várias frentes. Querem ver? Você nasce, aí os seus pais que recebem, você aprende a amá-los. O amor de filho para pai, o amor de filho para mãe. Aí vem os seus irmãozinhos, aí você começa a amá-los. Amor de irmão para irmão, amor fraternal. Você cresce um pouquinho mais, vai para a escola, começa a ter amiguinhos. Aí você expande o amor fraternal. Aí daqui a pouco você cresce, conhece aquela pessoa especial, o coração bate mais forte. Aí você começa a querer ficar junto, aí vai casa, aí vai viver um amor conjugal. Daqui a pouco vem os filhos e você passa a amar os seus filhos. Um amor paternal, um amor maternal. Daqui a pouco vem os netos. E assim vai por diante. Então eu pergunto a vocês: o amor que a gente tem pelo filho é o mesmo que a gente tem pela mãe? Não. Mas é amor? É amor. O amor que você tem pelo seu amigo é o mesmo que você tem pelo seu marido ou pela sua esposa? Não. Mas tudo não é amor? Pois pronto. Nós temos várias facetas para aprender a amar, para um dia nós fazermos uma síntese de todas essas experiências e desenvolver o amor no seu patamar maior, que nós vamos chamar de amor incondicional. Que é esse amor que Jesus tem por nós. Ele nos ama a todos. É o amor de Deus, que não tem preferência por isso ou por aquilo. Nós um dia aprenderemos a amar. Assim. Mas enquanto isso, nós temos experiências múltiplas nas nossas relações desenvolvendo o amor. Então amar ao inimigo não é a mesma coisa que amar ao amigo. O Espiritismo vem em nossa defesa, em nossa ajuda para entender isso. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, onde ele fala sobre a questão do amar aos inimigos, fala assim: amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é o normal, não é natural. Porque o contato com o inimigo vai bater o coração de maneira diferente do contato com o amigo. Mas amar o inimigo é não ter por eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal de forma incondicional e sem segunda intenção. Aí vocês falam assim: puxa, eu estava tão alegre, porque até não ter ódio, ter rancor, eu já ia pensar em fazer. Mas perdoar é difícil. Porque alguém vai dizer:
Como é que eu posso perdoar o mal que ele me fez? Até porque perdoar não é uma coisa que eu possa simplesmente dizer da boca para fora. Não é um ato intelectual. Eu posso dizer assim, eu perdoo, mas no meu íntimo eu não consigo perdoar. Mas o problema do perdão, quer dizer, da dificuldade do perdão, é exatamente porque a gente não sabe o que é perdoar. No entanto, nos evangelhos de Jesus, ele é muito claro. Lembra da passagem em que parece que havia lá um mal-estar entre os discípulos? Eles não eram espíritos puros, não. Tinham lá os seus problemas, bem todos esses eles entendiam. E então uma vez Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, olha a malícia de Pedro. Parecia até que era brasileiro. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando peca contra mim? Olha como é a jogada dele. Será até 7 vezes? Porque ele sabia que Jesus tinha ensinado isso, que era preciso perdoar sempre. E o número 7 dos orientais era um número que não era exatamente o valor absoluto, mas era assim, muitas vezes. Mas eu queria saber se ele não podia, se ele não teria justificativa para me perdoar. E Jesus, sabiamente, entendendo a malícia de Pedro, olha assim, eu não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Olha, imagina. Se 7 já era um número imenso do ponto de vista cabalístico, imagina 70, que é 10 vezes 7, vezes 7. Contam até que uma certa feita, o Chico Xavier, grande médico mineiro, estudando essa passagem, voltou-se para o Emmanuel e falou assim, Emmanuel, quer dizer então que eu tenho que perdoar as ofensas 490 vezes? Aí o Emmanuel, que gosta de falar muito isso, nós dizemos, cada ofensa. Cada ofensa. Ou seja, essa expressão. Jesus, em outro momento, no próprio Pai Nosso, que é aquela oração que Jesus nos ensinou, todos nós oramos e às vezes nos comprometemos. Perdoarem-nos as ofensas como perdoamos aos que nos têm ofendido. Imagina só. Ou seja, a gente não quer perdão. Fala sem se sentir. Por isso que eu já oro assim, perdoai as ofensas, assim como eu deveria perdoar os que têm me ofendido. De qualquer maneira. Então, no Pai Nosso, Jesus já mostra que nós, para convivermos bem, espiritualmente, temos a necessidade de perdoar. E porque é dando que se recebe. Eu não posso querer perdão se eu não consigo perdoar. E também Jesus fala da reconciliação. Ele fala que é preciso que vos reconciliais com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Porque pode ocorrer que ele vos denuncie ao juiz, e o juiz vos entregue ao ministro, e esse vos coloque na cadeia, de onde eu vos asseguro que só saireis quando tiverdes pago até o último centavo. Olha só. E aí, do ponto de vista espírita, fica fácil compreender essa passagem de Jesus. Quando ele passar aqui, passou. Olha só. O que é que significa isso? Se nós estamos convivendo e nós não perdoamos, nós vamos jogar esse ódio e essa mágoa para além dessa encarnação. Às vezes a pessoa pensa que só pelo fato de estar distante fisicamente do inimigo, está realmente separado do inimigo. Não, porque o ódio nos aprisiona, nos aproxima do nosso inimigo, da mesma forma que o amor nos aproxima de quem amamos. Então, mesmo que eu fisicamente esteja longe, mas eu mentalmente estou perto. Então, se eu não consigo perdoar, eu vou ter que voltar outras vezes com esse meu inimigo para tentar resolver a pendência. Quando eu não fico no mundo espiritual em litígio. Que às vezes quando desencarna ele está esperando você.
Agora vamos ver como é que a coisa fica. Quer dizer, não é fácil. Então é preciso que a gente comece a pensar no perdão, dizia Jesus. Mas além de Jesus nos ensinar isso, que já é muito, porque o Evangelho é o grande roteiro para a cura dos nossos males, o Espiritismo torna isso prático. Porque através do estudo da reencarnação, do estudo do mundo espiritual, através da mediunidade, nós podemos ter acesso a dramas, tragédias, dores imensas, tudo decorrente do ódio. O ódio, ele repercute no além. Quantos casos nós temos na obra, por exemplo, de Chico Xavier, que é riquíssima, mostrando os litígios, as dores, as perseguições no mundo espiritual. E o ódio se continua para todas as vidas. Nós não nos libertamos simplesmente porque nascemos em outro lugar. Tanto o ódio do desencarnado que te encontra no processo de obsessão, quanto o ódio daquele que encarna contigo dentro do lar para resolver o problema. Então, o que é mais interessante é que nós nos perdoemos. O irmão X conta em um livro psicografado pelo Chico Xavier um caso de uma mulher, uma jovem, que na verdade ela tinha um litígio espiritual com outro espírito, e eles resolveram, depois de muita discussão, eles resolveram encarnar, ela ia ser mãe dele, para que pudessem tentar superar os problemas passados nessa relação tão importante de mãe com filho. Só que ela reencarnou e, como é de costume, deixou tudo para lá, esqueceu tudo. E o que ela faz? Como ela deixou tudo para lá, e ela é irresponsável do ponto de vista da sexualidade, ela engravida. Quem ela engravida? O espírito que está revestindo dela, esperando que ela resolvesse a questão. Ela não resolveu a questão por um lado, ele estava vulnerável à reencarnação. Quando ela abriu espaço com o uso da sexualidade de maneira irresponsável, ele é arrastado pelo processo reencarnatório, pelas vias naturais da reencarnação, porque a reencarnação é uma lei biológica, ele é arrastado e acaba ela engravidando dele. Como ela estava completamente descompromissada, aquela coisa que a gente chega aqui e faz de conta que não é espírito, pensa que é um corpo que só quer gozar a vida, pois é, ela se encarnava. Quando ela se viu grávida, ela ficou louca e disse: eu não vou ter esse filho de jeito nenhum. E o espírito lá, em processo de reencarnação, querendo a reaproximação para tentar uma reconciliação, o fato é que ela acabou não aceitando e fazendo o aborto. O espírito, naturalmente, ao sair, ao ser expulso daquela organização que se formava, ele ficou, o ódio que ele tinha recrudesceu. Ele já não estava muito resolvido. Sofrendo essa rejeição, ele ficou com ódio pior e passou a persegui-la. E os dois, e essa perseguição fez com que ela adoecesse e desencarnasse. E no mundo espiritual ele a recebe e os dois passaram na erraticidade um tempo grande de litígio. Quer dizer, um contra o outro, os dois brigando pelo mundo espiritual. Até que, diz o irmão X, o Espírito, a misericórdia divina, que sempre age, resolveu ampará-los. E eles voltam a reencarnar. Só que agora reencarnam como crianças chifópagas. Aquelas crianças que são coladinhas um pouco do outro. Porque a lei já tinha feito várias tentativas de aproximá-los. E foi a única forma de eles ficarem juntinhos. Agora eles têm que ficar juntinhos. E eu tenho que se conciliar de uma forma, querendo ou não querendo. Hoje, já temos possibilidades cirúrgicas para grande número de casos. Mas nem sempre dá certo para todo mundo. Então, às vezes, a lei faz isso. Ela faz com que os dois tomem um susto, acordem de uma hora para outra, juntinho um do outro, porque foi uma reencarnação compulsória, porque eles não se permitiram ajudar. E então, eles reencarnaram. Então nós vamos ter a mediunidade, além dos diversos contos
das tragédias, dos problemas que nós encontramos nas reuniões, especialmente de desobsessão, nós temos aí o nosso irmão X contando, através da mediunidade do Chico Xavier, um desses casos problemáticos. Então a gente já viu que o Evangelho e o Espiritismo demonstram claramente a necessidade de perdoar. Mas hoje a gente já viu que não é apenas o Evangelho, não é apenas o Espiritismo que fala sobre o perdão como necessário. É a própria ciência. Hoje a ciência referenda o perdão como uma necessidade. Porque nós já vimos que a raiva está muito relacionada com as enfermidades. O Dr. Bradford Williams é um cardiologista norte-americano que escreveu um livro chamado O Coração Confiante, que não foi traduzido para o português. Essa é uma tradução livre que eu faço. É o Coração Confiante. E ele diz o seguinte: nas pesquisas dele, ele mostrou que os pacientes chamados de tipo A, de personalidade tipo A, o que é isso? Eu falei de medicina psicossomática, foi a medicina psicossomática, ela classifica alguns tipos de personalidade psicossomática. Um deles é o tipo A. O tipo A é aquele pessoal imediatista, ambicioso, que tem raiva, que tem cólera, que quer tudo a tempo e a hora, aquele sujeito batalhador, assim. Pronto. Esse pessoal tem muita tendência a ter hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Então, o Dr. Bradford Williams, que eu falei para vocês, na pesquisa que ele fez, ele viu o seguinte: que a raiva mantida ao longo do tempo nesses pacientes com personalidade psicossomática do tipo A, ela é o principal fator de adoecimento. Então ele diz assim: olha, a hostilidade, a raiva e suas repercussões biológicas são a parte tóxica do comportamento do paciente com personalidade do tipo A. Então, a raiva, a mágoa, a dificuldade para o perdão são realmente problemas sérios para a nossa saúde. No caso, comprovado por um especialista da área cardíaca. Mas existe um outro casal de médicos norte-americanos, o casal Simonton. Eles são oncologistas, apesar de não são mais que eles desencarnaram. Eles encarnaram há pouco. Então ela desencarnou primeiro e depois. Mas o nome dela era Carl Simonton e o dela é Stephanie Matthews Simonton. Então eles dizem o seguinte: que eles estudando os pacientes com câncer, eles chegaram à seguinte conclusão: que uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão são a característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. Não vamos dizer por aí que todo mundo que tem câncer porque não perdoa, não. O que ele está dizendo é que as pessoas que têm uma personalidade com tendência ao câncer, que mantém mágoa, ressentimento e ódio, tem grandes chances de desenvolver a doença. Ou seja, quando eles estudam os pacientes com câncer, uma boa parte desse paciente tem esse perfil psicológico. Quer dizer, então a gente está percebendo que são constatações. O Dr. Simon, do casal Simon, inclusive criou uma hipótese, cada vez que uma usada, que diz o seguinte: o problema é que todos nós temos células que se desagregam, cancerosas, ao longo da vida. O que é uma célula cancerosa? É uma célula que se liberta do domínio do sistema. Ela passa a viver, a fazer as coisas sozinha, se multiplicar ao modo dela. Quer dizer, quem determina a sua multiplicação não é a necessidade do organismo, é ela que faz tudo isso. Geralmente acontece por mutações. Pelo menos é o que boa parte dos estudiosos do câncer entende. Então, assim, o doutor disse, o casal Simon, todos nós temos células cancerosas. Só que o nosso sistema imunológico, ele tem células de defesa, e essas células, elas são capazes de destruir as células cancerosas. E por isso o câncer não se estabelece. Mas quando o nosso sistema imunológico cai, essas células perdem o que nós chamamos de vigilância imunológica. E sem vigilância imunológica, elas começam a se multiplicar.
E aí passam a competir com o organismo, porque elas passam a ser uma coisa à parte, um material à parte, que quer se alimentar. E o pior é que elas invadem o organismo, porque elas se locomovem através da circulação sanguínea e linfática e vão para outras regiões do corpo. E aí elas passam a dominar, a predominar e a matar o corpo. Então, vocês vejam que a raiva, ela age, a gente já viu que age no sistema imunológico, a gente falou isso aqui, mostrou isso. Então, o problema é que a gente agora está passando para a volta. Aí faz voltando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Pronto. Agora vamos passar. Estudiosos da psicossomática também chegaram à conclusão, essa mesma conclusão, que pacientes, existem dois tipos de personalidade psicossomática, a A e a B. E a H, aquela que a gente falou. E aí depois, mais recentemente, perceberam que havia uma personalidade do tipo C, que era a personalidade psicossomática que levaria, que favoreceria a pessoa a ter câncer. Então, olha o que é que nós temos aí, a afirmativa do Dr. Geraldo José Baroni, no seu site PsicoWeb. Os oncologistas conceituaram e delinearam uma personalidade do tipo C, onde o risco maior seria para o câncer. Nesse tipo haveria supressão das emoções e tendência à raiva, a velha raiva, o velho ódio, sendo realmente demonstrado não apenas pelos ensinos de Jesus, não apenas pelo que o Espiritismo praticamente nos mostra, pragmaticamente nos mostra, mas também pela própria ciência. Então, é preciso perdoar. Mas a gente já viu que o grande problema era assim, sim, mas o que é perdoar? Como é que eu posso perdoar? Perdoar é muito difícil, porque, eu repito, eu posso até querer, mas será que eu sinto? Como é que eu posso mandar na minha emoção? Mas, mais uma vez, nós estamos equivocados em relação ao que é perdoar. Da mesma forma que nós éramos equivocados em relação ao amor, antes do Espiritismo ensinar, que a gente sabe que amar o inimigo é o mesmo que amar o amigo, e não é, a gente também se equivoca em relação ao perdão. Perdoar não é aquilo que a gente colocou na mente, assim, perdoar significa eu esquecer. Ninguém esquece assim facilmente. Especialmente a memória, ela se fortalece com o pensamento. Aliás, com as emoções. Se você vivencia uma situação onde tem muita emoção, aquilo fica gravado facilmente. Então não é isso. Mas os Espíritos não dizem que a gente deve esquecer a ofensa? Sim. Mas o que é esquecer a ofensa? Vocês já perceberam que eu falei? Que a gente fala o seguinte: a gente vai para a cama, chega lá, a gente começa a lembrar da ofensa. Aí a gente já começa a discutir com o inimigo, né? Dizer para ele que faz, acontece, isso e aquilo. Dizer uma porção de impropério na mente. E a gente adoece. Então, perdoar primeiro não é esquecer a ofensa nesse sentido. É não se deixar avassalar pela ofensa. Já perceberam como, de um modo geral, nós nos tornamos escravos da ofensa? O sujeito me maltratou, eu fico achando que ele foi extremamente injusto para comigo, mas eu permito que todo dia ele me ofenda de novo. Porque toda vez que eu relembro os fatos, ele está me ofendendo. E eu estou sofrendo a ofensa dele, eu estou permitindo. Isso é uma postura masoquista. Ora, se eu acho que foi injusto, eu vou deixar que todo dia ele entre na minha casa, na minha consciência, nos meus pensamentos, me ofenda de novo. Esquecer a ofensa é isso. Eu não permiti. Alguém vai dizer, mas não dá. Vem, mas fala assim, eu não vou mais permitir que você me ofenda de novo e tchau. Mas vai continuar. Então se levante, se estiver deitado, vai fazer outra coisa. Faça outra coisa, põe a cabeça em outro lugar. O problema é que a gente se compraz. A gente se
compraz em ficar naquela briguinha, naquela lutinha. Não. Diga assim: eu não quero mais, não permitirei mais que você me ofenda. A partir de hoje não permito. Faça outra coisa. No começo vai ser difícil? Vai. Você está acostumado a fazer assim. Mas se você fizer isso sempre, tiver uma vigilância para não se permitir sofrer a ofensa de novo, você vai estar acostumado. Então você vai ficando livre da ofensa. Isso é que é esquecer a ofensa. É não se deixar mais aprisionar pela ofensa. É não ser mais refém do ofensor. É a primeira coisa. A outra coisa que a gente tem dúvida é porque a gente pensa que perdoar é um ato do tipo: você fez alguma coisa para mim? Poxa, não sabia, não lembrava. Não, claro que não. E também a gente pensa que perdoar é um ato assim: a partir de hoje você está perdoado. Aí fica resolvido. Também não é. Perdoar é um processo, é um pensar, é uma busca consciente e voluntária. É um caminho traçado a percorrer. É preciso eu querer. Primeiro, eu quero. Eu tenho a certeza que quero perdoar, para eu construir isso. Mas o fato é que o perdão é, acima de tudo, um ato inteligente. Porque manter-se sob esse mal-estar, adoecendo e vindo a adoecer, sem paz interior, é não ser inteligente. Então, perdoar é um ato inteligente. E, além de tudo, perdoar é uma estratégia de saúde. A gente tem que começar a pensar até mesmo na gente, na própria saúde. Mas essa saúde é muito mais do que a saúde física, é a saúde mental, é a saúde espiritual, é a saúde social. Vocês sabem que a dificuldade de perdão é um dos grandes males da nossa sociedade. É um dos grandes responsáveis pela desestruturação familiar, pelas lutas sociais e até pelas guerras mundiais. Tudo por falta de perdão. Nós precisamos preservar a saúde. Saúde como um todo, na sua visão integral. Eu estou correndo um pouco para o relógio. Então, aí vem a outra coisa: mas e o perdão como reconciliação que Jesus falou? É a outra dificuldade que a gente tem. Quer dizer então que eu vou ter que conviver com ele de novo? Depende. Quando Jesus dizia: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com eles, ele estava dizendo assim: procure cada um de vós se reconciliar. Mas vem a pergunta: e se o sujeito não quiser se reconciliar? Eu vou ficar refém dele? E se o sujeito não tiver nem consciência que agrediu? Tem muitos assim. Eu? Então, na verdade, se for possível reconciliar, ótimo, maravilha. Você já faz um amigo do agora, ou retoma o laço de amizade do agora. É por isso que Kardec fala, continuando aquela passagem que eu citei, que é também ser capaz de estar disponível à reconciliação. Mas nós sabemos muito bem que nem sempre é possível reconciliar-se. Então, perdoar não é obrigatoriamente ter que conviver com o outro, porque nem sempre é possível. Então, tem uma terapeuta norte-americana, que agora há pouco passou o nome dela, Kazartia. Ela tem um livro muito interessante chamado O Livro do Perdão. E ela fala assim: perdoar é um comportamento, é uma atitude. Não significa permanecer numa relação que claramente não lhe favorece. Então, óbvio, se você não pode se reconciliar, você pode perdoar mesmo assim. Ainda que você inteligentemente não continue junto à pessoa que quer agredir de novo, que você sabe que se ficar perto dela vai agredir de novo, mas você perdoa. Perdoar é uma ação pessoal, é um ato unilateral. Eu não dependo do meu ofensor para perdoá-lo, não.
Eu dependo só de mim. Só da minha consciência e do meu esforço para perdoar. Somente isso. Então, se o meu ofensor é uma pessoa que é difícil eu chegar perto, é difícil me reconciliar, se ele não está nem preocupado com isso, ou se ele é capaz de continuar me machucando e me maltratando, eu não tenho que ser masoquista, não. Eu tenho que estar disponível para a reconciliação, se houver a possibilidade de nós convivermos bem. Mas se o sujeito continua querendo me agredir, eu não preciso ficar junto dele ou dela. Eu posso perdoar sem ter que ficar junto. Vejam como é diferente. Não é aquilo que a gente pensava. Porque perdoar é um ato interior, pessoal, uma ação própria. Não depende de ninguém. Nós não dependemos de ninguém para perdoar. E, no entanto, nós temos urgência de perdoar. Nós já deveríamos ter começado o processo do perdão mais cedo. Aí vocês vão dizer assim, puxa, agora eu fiquei empolgado, agora eu quero perdoar. Estou doido para perdoar. Mas eu queria saber se não tinha assim algo, tem uma dica mais forte. Eu queria começar hoje à noite. Eu digo no meu livro o seguinte: bom, se você quer perdoar imediatamente, faça aquilo que Jesus ensinou. Lembra? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu citei agora há pouco: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, caluniam. Aí você fala: não, daqui. Amar os inimigos ainda não é, entendeu? Eu estou querendo começar, e já seria o fim. Fazer o bem pelo que me odeia também é um pouco demais, não? Tá bom, então ore pelo inimigo. Orar pelo inimigo? Sim, ore por ele. Mas como eu posso orar pelo inimigo? Orando. Não, mas seria hipocrisia. Imagina eu orar por ele. Não é hipocrisia. Hipocrisia é quando você faz de conta que é uma coisa sem ser. Mas se você tiver interesse em perdoar e começar a orar por ele, tá certo, no começo você vai ter alguma dificuldade. Mas não tem problema, nem que seja de dente trincado você ora por ele. Nem que seja assim: Senhor, faz alguma coisa por aquele desgraçado. Não tem problema. Pode começar. Se você fizer isso todo dia, pouco a pouco você vai se habituando. Daqui a pouco os dedos já não estão trincados mais, nem que seja um desgraçado, por aquele lá. E daqui a pouco você está achando o nome dele, sem problema nenhum. E quando você aquietar o coração, os pensamentos da sua prece serão encaminhados pelos nossos amigos espirituais, que nos auxiliam sempre, na busca de amparar o outro. Quem sabe tocar o seu coração? Quem sabe, a partir daí, ele não volta, não se desculpa, não retoma a sua maneira de ser. Mas se ele também não quiser fazer isso, o problema é dele. Porque você já começou o seu processo de perdão. E no meu livro, eu faço algumas sugestões. Porque, tá bom, eu queria orar por ele, eu posso até tentar, mas será que não tem assim um caminho a seguir? Você não falou que o perdoar é o processo, o pensar, o caminho a seguir? É. No meu livro eu faço algumas sugestões. Claro que não existe fórmula mágica. No CD também? As coisas no CD também. Não existe coisa mágica. Então, quais são os conselhos? Primeiro, faça um autoexame. Sabe por quê? Porque a maior parte das ofensas não é unilateral. O perdão pode ser unilateral, mas as ofensas, a maior parte, não. O que ocorre é que a gente, às vezes, machuca o outro de leve. Aquela coisa da ambição, aquela coisa de olhar de cima para baixo, o desprezo pelo outro. E o outro imperfeito que vai sofrendo isso e um belo dia ele explode. Todo mundo vê que ele explodiu, mas ninguém viu que você dá um cutucão, um chutão na perna todo dia, de leve, sem ninguém ver. Então faça um autoexame, assim, será que eu de alguma forma, consciente ou inconsciente,
voluntária ou involuntariamente, não participei da ofensa, não fiz alguma coisa que ele acabou reagindo indevidamente. Porque se você descobrir que você deu lá uma pinicadinha, como se diz, você vai dar um desconto. Afinal de contas, a coisa não foi só dele, você também teve participação. Mas vamos supor que você fez um autoexame daqueles verdadeiros, não é para gente de conta, não. É ir no fundo, na alma. Diga-me se eu digo assim, olha, eu não fiz nada para maltratar. Foi uma coisa dele. Muito bem, passemos ao segundo momento da busca. Entendamos o nosso ofensor como um espírito ignorante, sem conhecimento. Porque vocês sabem que aquilo que ele fez, pela lei de causa e efeito, ele se tornou vulnerável. Ele vai sofrer violência. Violência gera violência. Então ele se tornou vulnerável sobre a violência. Isso só quem é ignorante, só quem não tem conhecimento. Se você compreender que ele não tem conhecimento suficiente nesse sentido espiritual, e por isso ele acabou lhe ofendendo, você vai ter um atenuante. Por que a gente não faz isso com as nossas crianças? Não é? O menininho faz uma peraltice infecciosa, daquelas piores possíveis. Chega em casa, ele fez e aprontou e tudo. Aí às vezes você não ri por dentro, você chama ele lá de moestro, né? Passa um pito nele, mas você é por dentro, como é que é? Ele não sabe das coisas, é o inocente. É criança. Quer dar a música do Heráclito Carlos? Sou uma criança e não entendo nada. Aí as pessoas iam falar para ele, Chico, o padre fulano disse isso de você. Ele falava, meu Deus, eu gosto tanto dele, ele faz isso. Mas o Chico ficava só chateado, triste, porque o padre falava mal dele. E passou o tempo. Anos passaram-se e o padre, em todo o sermão, guardava um pedacinho do sermão para falar mal do Chico. Até que depois de muitos anos, um belo dia, o Emmanuel, o protetor do Chico, chegou para ele e falou assim, Chico, perdemos o nosso benfeitor. Chico disse, mas qual benfeitor, Emmanuel? É o padre fulano. Ele disse, o padre fulano, benfeitor? Claro, Chico, não fora por ele, como é que você saberia que é capaz de perdoar? Como é que nós saberíamos e iniciaríamos um trabalho, uma prática de perdão, se alguém não nos ofendesse? Claro que ele nos ofendeu e vai sofrer as consequências da ofensa que ele fez. Mas nós podemos e devemos aproveitar a ocasião para desenvolver, para aprender a perdoar. Além disso, compreendamos o nosso ofensor com a sua ofensa como uma ofensa que ele não tinha intenção. É uma ação impessoal. Muitas das ofensas são impessoais. A pessoa age, nós que somos extremamente suscetíveis, dizer que foi comigo, foi por isso que ele fez isso. E às vezes a pessoa fez realmente, mas nem se deu conta, porque não tinha uma intencionalidade. Tem um terapeuta norte-americano que escreveu um livro chamado O Poder do Perdão, o nome dele é Fred Luskin, em que ele diz o seguinte, que ele atende no consultório dele muitas pessoas que vão sofridas por ofensas impessoais. E ele conta uma história que eu cito no meu livro, O Valor Terapêutico do Perdão, da Marilyn, uma mulher de 52 anos, que tinha um quadro grave de depressão. Era casada, tinha 2 filhos, mas tinha um quadro grave de depressão. E ela chega no consultório dele dizendo logo assim, eu sei qual é o meu problema, é a minha mãe. Ele, mas como assim? A minha mãe e os meus pais casaram-se por conveniência. E o meu pai era militar, viajava muito, até que ele não tem nada contra ele, mas ele viajava muito. Eu ficava muito solitário, não tinha condições de fazer amizade, porque estava numa cidade um dia, passava um tempo lá em outro, mas a minha mãe é que é o problema, porque ela nunca me fez um carinho. Ela nunca teve uma atitude afetuosa para comigo. Ela guardava uma mágoa da mãe, porque a mãe tinha esse comportamento. Só que a mãe era o jeito da mãe. Ela não fazia isso por mal. Era o seu temperamento. Quem sabe, olhando com visão reencarnacionista, se ela mesma não foi uma das responsáveis por tornar a mãe assim sensível em outras encarnações.
Quer dizer, ela tinha o amor do marido, tinha o amor dos 2 filhos, e ainda vivia por causa da mãe, que tinha mais de 70 anos, e ela ainda esperava que a mãe voltasse. Então isso é uma ofensa impessoal. Consideremos também a possibilidade de ofensa impessoal. O fato é que é preciso perdoar. É necessário perdoar. Nós precisamos perdoar. Perdoar para não precisar mais perdoar. Como é que pode ser a hora de perdoar para não precisar mais perdoar? Porque perdoar é para quem se sentiu ofendido. Já perceberam que os grandes seres não perdoam. Jesus não perdoa. Deus não perdoa. Gandhi também não perdoava. Por quê? Porque não se sentiam ofendidos. Vocês imaginam, eu olhei para o relógio e vi, vocês têm que me perdoar. Então, observe que Jesus, após ter sido humilhado, maltratado, chicoteado, vilipendiado, sofrendo dores acerbas, nas lascas da morte, pregado numa cruz, em meio a 2 malfeitores, ali já próximo à desencarnação, ele volta o seu olhar amoroso para aqueles que se encontravam aos pés da cruz. Ainda jogando dados para disputar com quem ficava a roupa, assacrando-lhe impropérios. Ele olha aquela turba violenta aos seus pés e volta-se para o alto. Fala com Deus, Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Observe que Jesus, ele não disse, Senhor, eu os estou perdoando por tudo que me fizeram, pela maldade, pela violência. Quando eu trouxe o amor, eles me vieram com ódio, eu estou perdoando. Não, ele não fala isso. Ele simplesmente volta-se para o alto e diz, Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. E você diz, mas ele está pedindo que Deus os perdoe. Então Deus perdoa? Não. O que ele está pedindo, nesse perdão de Deus, é para que Deus atenue a reação da lei. Porque nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito. E quem faz mal e violência, sofre mal e violência, ele fala assim, Senhor, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. São crianças, são sofridos, são enfermos, não sabem o que fazem. A inclinação para o perdão incondicional é prova de sabedoria, maturidade intelectual, emocional e espiritual. É o apanágio, a característica das grandes almas e o passaporte para a paz e a saúde integral. Muito paz a todos. Obrigado.